Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção e sugerir temas e convidados para serem entrevistados aqui no nosso programa. Também veja nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Avise os amigos, familiares, colegas para também assistirem e se inscreverem no canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Deise Benedito. Deise Benedito foi fundadora do GEL-10, Instituto da Mulher Negra, Fala Preta da Mulher Negra e ex-diretora do Departamento de Promoção e Defesa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Graduada em Direito, especialista em Relações Raciais, Segurança Pública e Sistema Prisional. Ela é ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mestre em Direito e Criminologia pela UNB. E atualmente ela assessora a área de Segurança Pública e Direitos Humanos na liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. E também atuou no grupo de trabalho responsável pela elaboração do Programa de Segurança Pública de São Paulo na chapa Boulos Erundina. Currículo extenso. Eu conheço a Deise há muito tempo, eu sei que é apenas uma parte que ela faz muita coisa, né? Minha grande amiga Deise. Deise, obrigado por ter aceito o nosso convite. E fala um pouquinho do seu trabalho. Você tem uma extensa história aí, uma experiência grande aí na luta por segurança pública, na luta por direitos humanos, particularmente, né? Essa tem sido a sua área de atuação. Nesse governo, nós estamos vivendo nessa situação terrível, né? Como é que você está vendo aí as perspectivas da luta dos direitos humanos no Brasil? Bom, Denis, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar com meu amigo Denis. Muitos anos longos de militância e de amizade. Muito obrigado, Denis, de estar aqui partilhando um pouco com você esse momento. E dizer para você, né, que hoje, dia 8 de dezembro, Dia da Justiça, e nunca nós tivemos tantos retrocessos na justiça, na preservação de direitos e na garantia de direitos como nós temos nos últimos anos. Eu acho que está tendo retrocesso desde 2013 para cá, 13, 14, já começou, mas se intensifica, né, em 2013, em 2016, e fica muito pior agora, né, com esse governo, esse desgoverno que a gente tem, né? E, lamentavelmente, nesses retrocessos, né, a gente tem uma série de perdas de direitos, né, e conquistas, né? Então, quando você vê um governo que não assume sua posição diante da pandemia como governante, como responsável por aqueles que votaram nele, né? Uma pessoa que diz que a vacina não é obrigada, cada um toma se quiser. Então, eu tomo, você toma, dois não toma, e aí, como é que fica? Né? Quer dizer, uma pessoa que não tem responsabilidade com a questão da reforma agrária, da moradia, com a questão do meio ambiente, com as populações quilombolas, né? Com as populações indígenas, quer dizer, você está vivendo um retrocesso e eu vou mais longe deles. Eu acho que a gente está vivendo, por incrível que possa parecer, os anos 20, os anos 30, sabe? Uma construção de um modelo de sociedade altamente conservador, altamente eugênico, altamente segregador, altamente moralizante, autoritarista. Quer dizer, é uma mistura de tudo que já aconteceu no passado, né? Em 1930, por aí, quando você estava construindo, né, uma ideia de nação, e essa ideia de nação passava pelo ideal europeu de nacionalidade, de cidadania, quer dizer, você está indo lá para trás, pegar, né, retirar os autos, né,
das reuniões das associações eugênicas pelo mundo afora, entendeu? Fernando Coelho, né, que escreveu, que fez, foi o cara que idealizou o Congresso Nacional da Eugenia em 1920, os anais dele estão em curso, entendeu? Quer dizer, você está vivendo uma época que nós estamos indo para os anos 20, cara, sabe? Está muito terrível, porque você vem com... É uma coisa que mistura fascismo com racismo, todos os piores ismos que você pode imaginar, nós estamos vivendo, mas numa ótica conservadora, numa ótica de ausência de direitos, numa ótica hegemônica e personalista. Né? Isso que é uma das piores coisas. E aí, né, você tem do outro lado, né, os meios de comunicação, né, os meios de comunicação que atuam de forma corporativista, né, dentro do lado de uma direita, né, ainda prezando por esses valores de moral, ética, bons costumes, né? Essa coisa TFP, tradição, família e propriedade, e que também joga nessa população mais pobre o pior do pior que tem na programação, né? Que é justamente atuar numa lavagem cerebral e, ao mesmo tempo, faz com que essa população seja uma população que fique com medo, assustada com a criminalidade, né? E dentro dessa questão da criminalidade, a questão da segurança pública vira o grande mote, né, de qualquer política pública. E só lembrando que, se a gente for falar na segurança pública como política pública, foi a única política que acolheu o pessoal pós-escravidão, né? Então, a gente sabe que a população negra pós-escravidão, a primeira coisa que ganhou foi o Código Penal de 1890 e depois a Constituição. Mas é isso, meu amigo. A gente está indo para os anos 20, em passos rápidos para os anos 20. Entendeu? Se surgiu uma estátua do Coelho, do Lombroso, do Nino Rodrigues, não se espante. Isso não é impulso. Tá certo. É isso, né, Deise? Assim, por exemplo, eu percebo, eu recentemente entrevistei recentemente há um tempo atrás, né, não foi esse ano, eu entrevistei a Dina Alves, né, e uma coisa que a gente conversou é essa dificuldade de a gente popularizar a temática dos direitos humanos, né? Então, esse discurso em prol da violência, né, bandido bom, bandido morto, essas coisas todas, ainda pega muito na população da periferia, né? Então, você que é uma mulher, né, que tem uma militância no movimento negro já muito antiga, né, você fundou, né, o Galé 10, também a Fala Preta, né, organizações importantes aí de mulheres negras, né? Estivemos juntos na marcha de 95, né? Eu lembro do discurso que você fez ali na Câmara dos Deputados, né? Como é que você enxerga isso? Por que isso acontece? E como superar isso também? Bom, eu consigo enxergar isso da seguinte forma, né? A questão desse diálogo entre os direitos humanos e quem são os humanos que têm direitos, né? Tem essa coisa. E tem a linha dos mais e os menos humanos. Então, quando a gente vai para a história da construção de direitos humanos, né? Hannah Arendt fala muito bem, né, que quem tinha acesso aos direitos, à educação, quem sabia ler e escrever. Então, isso já, na Inglaterra, já era para uma classe média alta, né? Quando você tem a Carta, né, de 1276 de Direitos do João Sem Terra, também é para quem sabia ler e escrever. Só que se esquece, né, a historiografia, né, e os efeitos da escravização e do Ocidente, que esquece que direitos humanos também foi escrito e foi traduzido pela Unesco em 1997 a uma Carta de Direitos dos Povos do Mali, chamada, né, a Carta Mandinga. E essa Carta Mandinga, né, escrita lá em 1237, falada em 1237, um dos princípios era o direito à vida, a legitimidade. Então, ninguém tiraria a vida de ninguém e a vida seria o bem máximo de todos os homens e mulheres. Isso em 1235, escrito pelos africanos, por caçadores africanos, os povos da região do Mali. 1235. E aí você tem todo um processo, né, de colonização, recolonização e disputa, né, da história dos direitos humanos, que ela é construída e que se exclui, né,
totalmente a população indígena e a população africana nesse processo de direitos humanos. E aí, quando você vai falar de direitos humanos, a gente vê 1789, a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa não vai falar do fim da escravidão, que estava bombando no Haiti. Aí você pega, né, a Inconfidência Mineira, que é um remedo da Revolução Francesa, muito mal feito, né? E aí, muito mal feito, né? Muito mal feito. E aí você tem essa Inconfidência Mineira. Na Carta dos Inconfidentes, eles querem romper com Portugal, eles querem parar de pagar o quinto, mas não quer parar com a escravidão. A escravidão bombando também, né? Gente chegando aqui, africanos chegando no Brasil, indo para as Minas Gerais, extrair ouro nas Minas Gerais, no ciclo do ouro, né? E também não entrava. Então, você tem, né, essa construção de direitos humanos é uma construção branca, de quem sabia ler e escrever, de uma elite, e que se proporciona, e foi percorrendo ao longo da história. Porque se desconhece, com o processo da escravidão, se desconhece que havia uma África antes da escravidão, se desconhece durante o período da escravidão que havia povos indígenas aqui, tinha um novo modo de ver o mundo, uma cosmovisão indígena, que implica na questão de direitos humanos, que implica na preservação do meio ambiente. Mas isso tudo é desconsiderado. Vale a visão do colonizador, vale a visão europeia de direitos humanos, que é para branco bem nascido e bem alimentado. Entendeu? E aí a população, a luta por direitos humanos para a população negra no Brasil, ela começou a partir do momento deles, que eles são presos na África. Então, durante o percurso, trajetória, as rebeliões dentro dos navios negreiros, as insurgências dentro dos navios negreiros mostram claramente que havia luta por direitos, sim. As pessoas já lutavam por direitos, já se organizavam. Eu falo, o movimento negro veio organizado no navio negreiro. Entendeu? Que já se insubordinavam, né, contra o direito principal, que é o direito da liberdade. Né? E aí os povos indígenas também se rebelavam aqui no processo da escravização pelo direito primordial da liberdade. E as funções de liberté, igualité, fraternité, para quem? Não é para a gente. Igualdade, fraternidade e liberdade não é para a gente. E aí, quando a gente vai construir o pós-abolição, principalmente a luta da população negra no Brasil e indígena, principalmente no processo da escravização, as inúmeras insurgências que houve foram insurgências em busca da liberdade. E nessa busca da liberdade, aquele que era escravo aquele que fugia tinha sua identidade criminosa construída a partir dos meios de comunicação da época, que eram aqueles cartazes, procura-se negro fugido, quem capturar, né? Favor entregar na casa de correção ou levar na delegacia. Você está entendendo? Então, você já construiu uma identidade criminosa, a fuga se era qualificado como um crime. E a partir daquele elemento, mesmo que não tivesse cumprido nenhum crime contra a sociedade, estar em liberdade, em busca da liberdade, já era uma infração. A partir dessa infração, você tem construído uma identidade criminosa negra. Antes de Lombroso, antes de da Rodrigues, antes dessa gangue toda, você já tinha uma construção de uma mídia da época que tornava o escravo um monstro. Então, a partir dessa construção, dessa monstruosidade, essa monstruosidade perpetuou pós-abolição, e aí você tem o Código Penal que vai fazer o quê? Vai reprimir, vai controlar essa população, que é a mendicância, a capoeira, as manifestações religiosas, que eles chamam de feitiçaria. E aí você tem, como não se sabe o que faz com aquela população liberta, você pega e vai construir o quê? Manicômio, presídios, entendeu? E casa de correção, que é as fundações casas, FEBENs. Então você tem um lugar destinado para essa população. Essa construção dessa identidade criminosa reforçada pelos meios de comunicação lá atrás ganha força até os dias de hoje. Então, você tem um homem buscando a liberdade intitulado como um pseudo-elemento perigoso. Né? Aí você vai para os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação nos anos 20, nos anos 30, que constroem os negros de bem, né? Que são os negros que têm um comportamento mais assimilar, né? Mais adaptado com os padrões civilizatórios europeus, são os negros de bem, que não bebe, que não vai para o samba, que não joga capoeira, então é o pessoal de bem, que é intitulado hoje como cidadãos de bem,
entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem a população escravizada, a população sendo escravizada na periferia, na margem da sociedade, marginalizada e perseguida pela polícia. Essa população, ela é uma população, geralmente, que é baixa escolaridade, trabalhos precários, condições de vida indigna, o processo de ressocialização, de sociabilidade era na escola de samba, se não era na escola de samba era no terreiro, se não era no terreiro na casa dos amigos, quer dizer, toda essa sociabilidade sempre foi controlada pelas forças policiais. Né? Você não vai fazer muita festa, você vai, mas vai ter um controle às escolas de samba, aos capoeira, o pessoal de terreiro, toda a sociabilidade negra sempre foi controlada pela força de segurança, né? pela polícia, em prol da manutenção da ordem. Né? E essa manutenção da ordem, ela se propicia até hoje. Então, você divide a sociedade em cidadãos de bens e não bens. Né? Em cidadão de bens que não tem bens, mas que são bem relacionados, entendeu? É isso, você não tem bem nenhum, mas você é um cidadão de bem. E esse cidadão de bem que mora na periferia, que é essa classe média, classe A, B, C, D, né? Esse pessoal que no máximo fez uma unisquina, né? Se formou numa universidade aí de alguma esquina, de alguma quebrada, e aí essa população se acha agora, né? Empoderada, esse termo que eu detesto falar. E aí, ao mesmo tempo, essa população, né, faz um determinado controle de outras populações. Então, você tem os meios de comunicação que constroem um elemento criminoso. Então, bandido bom é bandido morto. Isso. E esse bandido bom, bandido morto, também é construído. E quem é esse bandido morto? Que bom que é morto? É negro. Então, se nós formos dar uma volta na nossa história, se a gente for dar uma volta na nossa história da construção de direitos e de humanidades, nós, negros, nunca fomos considerados humanos. Negros indígenas não são humanos. Direitos são para humanos. Nós nunca fomos humanos. E aí, se a gente for um pouquinho mais, Denis, da nossa juventude, da nossa adolescência, a gente lembra do jornal Notícias Populares. O que Notícias Populares? Notícias Populares, os jornalistas iam até o Instituto Médico Legal, fotografavam o indivíduo baleado, né, colocavam na manchete do Notícias Populares, né, o cara todo cheio de bala, né, e vendia aquilo. E quem é que vendia? Né? A imagem de quem a gente vê Notícias Populares? Era de jovens, eram de negros, entendeu? Os chibabeiros, né, que estavam usando maconha, os chibabeiros, maconheiros. Quer dizer, tinha uma construção. Isso nos anos 70, né? Na nossa adolescência, nos anos 70, nos anos 80. Quer dizer, e aí quando você fala de direitos humanos, você passa a falar de direitos humanos a partir do processo da ditadura militar. E essa ditadura militar fala de direitos humanos porque os presos políticos eram oriundos, a grande maioria, de uma classe média alta que sabia ler e escrever. Perfeito. Entendeu? E sem contar que os outros, né? Helenira, Oswaldão, Comandante Crioulo, que eram todos negros, eles não aparecem nas galerias dos imortais da ditadura. Entendeu? Você elege os imortais da ditadura. Os negros que morreram na ditadura, vários trabalhadores, não são eleitos. Por quê? Porque são negros. E, ao mesmo tempo, essa construção, essa força da construção da classe média, né, no que se refere a direitos humanos, o movimento negro, as organizações negras, tivemos que entrar com a questão do racismo como violação de direitos humanos, né, porque se fala dos termos da tortura. Né? Os defensores de direitos humanos, a ditadura foram torturados. A tortura chega no Brasil junto com os portugueses em 1549. Ancorou o navio, eles já vieram com todas as tecnologias europeias, entendeu? De arrancar dedo, de estripar olho, sabe? Todas as tecnologias de tortura foram amplamente utilizadas no processo da escravidão. Os primeiros torturados foram os povos indígenas, os primeiros violados foram as mulheres indígenas, né? Os que estrearam as prisões foi a população indígena. E aí a população negra foi o objeto de melhoramento, né, de novas tecnologias de tortura. Quer dizer, a gente teve mais de 300 anos de tortura no Brasil e isso não é considerado tortura. Passa a ser considerado tortura determinados corpos que foram torturados. Os outros corpos não interessam. Mas esses corpos, por isso que eu falo, a discussão é quais os que têm mais direitos ou menos direitos, quem é mais humanos e menos humanos. E quando a gente chega na periferia,
para discutir direitos humanos com a periferia, a questão é que você tem os meios de comunicação com um poder muito forte, né, de desconstruir o que é direitos humanos. Então, os caras falam de um processo de uma enchente, por exemplo. Numa enchente, desmoronou os barracos, caíram porque estavam nas encostas. Essa população foi violada no seu direito humano, a moradia, no seu direito humano principal, que é o direito da moradia, assegurado no artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é o que mais fala de direitos humanos. Então, o direito à moradia, os caras nunca falam violar o direito humano à moradia, né? Porque se eu começo a pôr na cabeça da pessoa que a moradia digna é direito humano, opa, né? Se eu falo, está uma fila muito grande, né? Nas UPAs, está sem médico, as pessoas estão tendo o seu direito humano violado, o direito à saúde violado, você também faz as pessoas se despertar para a consciência. Se você fala que as escolas estão com poucas vagas, as escolas estão em situação terrível, os professores mal remunerados, né? Sem estrutura, você está falando de direitos humanos. Quando você fala de educação, você está falando de direitos humanos. Esse é um debate muito interessante, né, para te fazer. Duas coisas assim que você comentou que eu queria destacar. Primeiro, essa intelectualidade de classe média que lutou contra a ditadura, você colocou muito bem, né, que protagoniza a luta dos direitos humanos. E também, né, em boa parte, ela protagoniza um pouco a esquerda hoje, né? Muitos dirigentes dos partidos de esquerda hoje vieram desse período aí. E aí, veja, quando você fica a temática do racismo, né, você tem uma certa resistência. Tá? Não vou dizer que é assim que não dá para debater, dá, mas sabe que você está, né, na liderança e na assessoria da liderança pessoal, né, você vê que há uma dificuldade de compreensão disso. Né? Essa questão dos direitos humanos, você está ampliando de forma que eu acho muito interessante, para toda a negação, né, da cidadania, da humanidade, da população negra e indígena desde a época da colonização. Então, não é só no regime da ditadura militar, né? No qual, lógico, né, houve barbaridades, mas isso não é o único momento que o Brasil passou, né? Não. Isso é uma coisa. Mas é uma última coisa, assim, e aí você aponta um aspecto, né, que eu queria que você refletisse. Eu li um texto recente do Alex Kalinikos, né, que ele fala, em países que ele vai chamar de terceiro mundo, enfim, países colonizados, né, colonizados, América Latina e África, não há como você separar, né, as duas palavras de ordem da Revolução Francesa de liberdade e igualdade. Não há liberdade possível sem igualdade. Né? Quer dizer, então, num país brutalmente desigual, direitos humanos é você combater a desigualdade, né, estrutural, que tem o racismo aí como elemento central. Como é que você enxerga isso? Então, nessa questão que eu estava falando com você, né, do que são os direitos humanos e que os meios de comunicação não falam, né, o artigo 5º fala da segurança, né, quer dizer, um policial, ele acima de qualquer coisa, ele é defensor de direitos humanos, entendeu? Só que ele não sabe que ele é um defensor de direitos humanos, né? Ele está defendendo o direito à vida. Né? Ele é um defensor de direitos humanos, só que ele não sabe que é um defensor de direitos humanos, assim como o médico não sabe que é defensor de direitos humanos, uma série de pessoas com essa visão de direita. Ao mesmo tempo, quando você fala a questão da liberdade e da igualdade, não existe liberdade sem que tenha igualdade. Eu não posso me sentir livre quando eu estou diante de desigualdades, e não pode existir desigualdade sem pressuposto de igualdade quando as pessoas são tratadas de forma desigual. O período da escravidão foi um dos períodos mais horrendos da história da humanidade, entendeu? Da história, porque não foi 2, 3, 4, foram milhões e milhões e milhões de africanos que foram escravizados, que foram desumanizados na sua essência, indígenas que foram desumanizados. E aí, os direitos humanos, lamentavelmente, se elenca de separar aqueles que são mais humanos de outros que são menos humanos. E aí, o que eu falo para você? Quando a gente vai discutir do ponto de vista da esquerda, eu sempre tenho o hábito de dizer que bastou ser indígena e ser negro no Brasil já é oposição a qualquer sistema que está aí. A gente naturalmente já é oposição. Já nasce, entendeu? Assim. Já nasce na situação, não precisa ninguém vir falar para a gente tem que ser oposição a qualquer coisa que venha aí, porque nós somos naturalmente a oposição, né? E automaticamente, Denis, o que acontece? Você tem que, quando a gente vai falar da questão das desconstruções de uma esquerda no Brasil, ou de posições de esquerda no Brasil, eu sempre falo que a gente sempre falou no movimento negro da questão do projeto político do movimento negro.
né? Um projeto político, que não é um projeto político só para negros. Um projeto político do movimento negro ele vai abranger toda a nação. Vai ser o que for bom para nós é bom para todo mundo. Está aí as cotas, está aí o ProUni, entendeu? Que vem do movimento negro e que beneficiou milhões de pessoas que tiveram ingresso na universidade. Não foram só negros. E aí, ao mesmo tempo, o que a gente tem? Quando a gente fala, né, principalmente desse modelo social que a gente idealiza, e a esquerda vem com a questão do comunismo, com todo respeito aos marxistas, leninistas, com todo respeito, mas o comunismo, eu vou falar de comunismo, né, que é de comunidade, como a todos os povos indígenas sempre viveram em comunidade. Então, o comunismo sempre existiu aqui. A terra não é de um, a terra é de todo mundo. A produção é coletiva, é para todo mundo comer. Os quilombolas resistiram por uma visão comunista, né? Uma visão de comunidade, uma visão de coletividade. O pessoal das favelas, hoje chamado de comunidade, também se ressignificaram seus padrões, suas tradições africanas, seu modo de vida, de existência, entendeu? Dentro das comunidades. Então, a palavra comunismo não é nenhuma novidade para a gente, porque tanto os indígenas como os descendentes de africanos escravizados sempre viveram em situação de comunismo. E essa situação nos leva a beber de um comunismo raiz, entendeu? E o comunismo raiz que a gente não é o comunismo Nutella, é o comunismo raiz. E o comunismo raiz que nós temos é os povos indígenas. Como é que os povos indígenas, na questão de segurança, de criminalidade, como é que eles lidam com as suas confusões nas aldeias? Como é que eles não vão buscar a justiça comum do branco europeu e resolvem as tretas lá dentro da aldeia? Como é que eles fazem isso? Né? No máximo que eles fazem, chama o conselho de ancião, põe o indinho que pisou na bola na roda, negocia com o cacique da outra aldeia, ó, você vai ficar 1 ano fora porque você fez coisa errada na aldeia. Você vai, ele vai. Você entendeu? Mesma coisa na África. Como é que algumas tribos africanas e algumas aldeias africanas de algumas regiões negociam os seus conflitos dentro da comunidade? Chega lá, chama o menino, canta a música do dia que ele nasceu. Olha, essa música foi cantada no dia que você nasceu. O que você está fazendo é uma coisa errada. Então você, sabe, é chamada a atenção. Entendeu? Existe, põe a pessoa que foi ofendida junto. Existem métodos de justiça restaurativa, entendeu? Seculares, tanto aqui como na África, entendeu? E aí, quer dizer, essa que é a grande questão. Quando eu falo de comunidade, eu falo dessa visão coletiva. Essa visão coletiva, Denis, que a gente, ao longo dos nossos anos de movimento negro, sempre estamos discutindo. Ninguém pode fazer a coisa do ponto de vista individual. Agora, é óbvio que nós, né, as influências marxistas, leninistas, de início do século, os anarquistas, lamentavelmente, enterram todo um modo de vida e de produção de comunidade, de resistência, de alternativas ao que está aí, entendeu? Feito por indígenas e pela população negra. Então, eu não preciso, por exemplo, ir lá para os Estados Unidos para me entender o que é guerra contra o racismo, quando aqui se guerreia desde 1549. Muito pelo contrário, os americanos que venham para cá, os afro-americanos venham para cá para aprender como é que a gente toca a coisa. Nós não precisamos ser recolonizados por eles. Ó, vocês têm que fazer assim, agora vocês vão para o lado direito. Agora vocês vão... A gente já sabe já como é que faz, né? Já tem uma história aí. A gente faz desde 1549 que a gente está no rock, meu irmão. Não precisa vir aqui dar letra para a gente. Ao mesmo tempo, essa visão de esquerda e de direita, ela não absorve, né, o ponto de vista dessa produção secular que nós temos de resistência. Eu absorvo o comunismo a partir de uma visão europeia. Então, eu continuo ainda com uma visão colonizada, entendeu? Eu sou colonizada por esse lado. Se eu começar a beber, se eu começar a discutir com os povos indígenas, como é que vocês conseguem, cara, sobreviver com tudo, você entendeu? Chegar nos quilombolas, como é que a banda toca? Como é que vocês estão há 200, 300 anos aí no quilombo? E com qualidade de vida, porque os quilombos não é feio, não. Né? Sempre de frente do mar, tem uma natureza bonita, tudo preservado. Percebe? Quer dizer, então, nós temos modos próprios
de fazer uma esquerda, mas é uma esquerda inclusiva. Nós temos um projeto político que não é um projeto político para negros ou para brancos, não. É um projeto político inclusivo. Agora, a influência, por isso que eu falo, Denis, a influência que se teve dentro do processo da esquerda, desde os anos 20 para cá, desde a Comuna para cá, é muito forte na sociedade brasileira, mas atingiu uma elite que tinha acesso à informação, acesso a conhecimento, que é diferente das lutas da população negra, que mal sabia ler e escrever, mas estava se organizando na porta da fábrica. Estava compreendendo que estava sendo explorado. Estava compreendendo que o salário é baixo, está querendo terra, querendo... Você está entendendo? Essa que é a grande questão. E aí, na questão de direitos humanos, eu não posso... Né? Quem detém os meios de produção não somos nós negros. Eu não conheço da elite, da tal pseudo-elite negra, não conheço ninguém que detém meios de produção. Tem ações Wall Street. Então tá bom. Beleza, a gente tá aqui para encerrar o programa. Está dando tempo aqui nós para encerrar o programa, né? Eu falo demais. O tempo tá muito bom o papo, né? Acaba rápido. Mas passa aí para a gente rapidinho, quem quiser conhecer mais o trabalho que você realiza, né? Se você tem um Face, Instagram, né? Rede social, então, o trabalho da Daisy, né? Quem quiser. Vamos lá, vamos pra gente. Então, como eu sou mestre de Direito e Criminologia, minha área é mais a questão prisional, segurança pública, né? Direitos humanos. Eu trabalho na liderança do PSOL, né? Nessa área onde a gente trabalha fazendo projetos ou processos, né, influenciando em alguns processos que são totalmente, muitas vezes, que são apresentados na Câmara, que são inconstitucionais, né, principalmente agora, com o último processo agora do nosso presidente, que é a volta dos hospitais psiquiátricos, né, que é um retrocesso terrível, né? E aí eu quero mais uma vez agradecer. Quem quiser saber mais do que eu faço, né? O meu Instagram é Benedito Daisy, tá? E o meu Face é Daisy Benedito, né? Eu sempre participo das atividades, lives, conferências, reuniões, morrendo de saudade do meu povo e dizendo para vocês, dia 10 de dezembro é Dia dos Direitos Humanos e ninguém é mais humano que o outro. A humanidade está dentro de você. Bonito. Daisy, brigadaça aí pelo seu aceito o nosso convite, né? Foi muito bom, né, conversar com você, né? E espero que aí você tenha, né, sucesso aí nas suas atividades aí, né? Vamos se encontrar logo para tomar um café e falar, conversar mais, tá bom? Vamos. Faz tempo que a gente não afia a língua, vamos se ver sim, tá? Um beijo, meu querido. Um beijo. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou Daisy Benedito, ativista de direitos humanos, e que tem desenvolvido um trabalho importante sobre direitos humanos na perspectiva racial, na perspectiva dos povos indígenas, negros do Brasil. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Zig Marley. Que país é esse onde o preconceito está guardado em cada peito? Que país é esse onde as pessoas não podem ser iguais devido às classes sociais?